Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Vamos dar início aqui ao nosso momento da palestra. Tivemos um atraso aqui no nosso início, então não temos muito tempo aí, né, para poder trabalhar, e temos aí esse toque de recolher, né? Eu creio que ainda está ativo, né, esse toque. Então é bom nós caminharmos aqui na nossa palestra para podermos então não demorar muito e encerrar dentro do nosso prazo aí, ok? Irmãos e irmãs, nós já lemos aí Provérbios 31, eu quero que voltemos lá só para lermos os últimos versos. Nós já lemos aí no momento devocional, do 10 em diante, Provérbios 31. Eu quero ler apenas do verso 28 ao 31, nós vamos meditar nesta noite, nesta palestra, especialmente direcionada aí para as nossas irmãs, né, no caso, as irmãs da SAF e todas as mulheres presbiterianas. Nós vamos conversar um pouco sobre Provérbios 31, do 10 ao 31. Então eu vou ler aí o verso 28 ao 31. A palavra de Deus diz assim: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, diante do Senhor, da Tua majestade, para dedicarmos tempo a Ti, aprendermos mais, ouvirmos, ó Deus, a Tua santa palavra. Especialmente, ó Pai, queremos render graças pela vida das Tuas servas, que o Senhor tem chamado à comunhão com o Senhor, tem lhes revelado a Cristo, tem lhes dado a Tua palavra e tem lhes chamado às suas vocações na sociedade, na família, especialmente. Abençoa, Pai, Tuas servas, derrama graça, que cada dia seja um dia de ações de graças, ó Deus, no nosso coração, pela vida da Tua igreja, pela vida das mulheres de Deus. Nos abençoa assim, fala conosco, dá-nos das Tuas graças, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, então, nós estamos aqui nesta noite com o propósito de conversarmos um pouco com as nossas irmãs, especialmente, e nós temos aí um texto que nós já lemos, um texto bíblico, Provérbios capítulo 31, que é um texto clássico, que fala às mulheres. E nós vamos conversar um pouco aqui sobre essa passagem em modo de palestra e conversando com as irmãs e buscando, com a ajuda de Deus, aplicar às nossas vidas essas verdades da Escritura. Geralmente nós vemos que as irmãs, né, nossas irmãs presbiterianas, as irmãs da SAF, geralmente as irmãs gostam de homenagear os outros grupos da igreja, as outras sociedades. Geralmente as irmãs vêm aqui na frente e elas leem um poema, né, um acróstico. Pronto, pois saiba você que Provérbios 31 é um poema, é um texto numa linguagem poética, e Provérbios 31 é um acróstico. E o que é isso, pastor? Acróstico. Cada versículo de Provérbios 31 começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, Provérbios 31 é um poema que é um acróstico, cada versículo tem uma letrinha ali do hebraico, do alfabeto de A a Z, na língua hebraica, né, que não é A a Z, mas nas letras lá do hebraico, certo? E esse poema, ele de fato é um poema bíblico, é palavra de Deus inspirada, e ele traz um louvor desta mulher temente a Deus, desta mulher piedosa, certo? E falando
das mulheres, mas também dentro do contexto do casamento, eu quero trazer aqui uma leitura, uma citação de um pregador e teólogo, né, batista, John Bunyan. E tem um texto de Bunyan que ele trata dos deveres dos maridos em relação às esposas. E eu quero pegar esse texto e trazer uma aplicação também para o lado das mulheres, das esposas, certo? Então, um dos principais objetivos de Deus em instituir o casamento é que Cristo e sua igreja sejam simbolizados, certo, no casamento. Então, o casamento, as funções de homem e mulher, a função da mulher, a função do homem, é simbolizado, aponta para Cristo e para a igreja, certo? Ou então, onde tem um casal, ele, pela sua graça ali, pela graça de Deus, né, um casal cristão, ele é uma pregação viva de Cristo e da igreja. Então, o marido que se comporta de modo indevido para com a esposa, né, ele se porta de maneira contrária à regra, não apenas, mas também, né, ele não está sendo um tipo de Cristo adequado. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Então, essa relação do casamento, em que o homem cuida da mulher, provê, sustenta, né, faz coisas boas, cuida da sua esposa, essa relação matrimonial, ela aponta para Jesus Cristo cuidando da sua igreja. Cristo deu a vida pela igreja, ele cuida das fraquezas dela, ele comunica sabedoria, protege a sua igreja. E é isso que os homens deveriam fazer pelas suas esposas, certo? Então, os maridos são chamados, né, segundo Bunyan, a suportar as fraquezas das esposas, ajudem-nas, as ajudarem em suas enfermidades e as honrarem como vasos fracos e frágeis. Ou seja, resumindo, e aí a frase mais conhecida, a citação mais conhecida, em uma palavra, seja um tal marido para a sua esposa crente, que ela possa dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é como uma pregação diária para mim, sobre o modo como Cristo trata a sua igreja. Que peso, né? Aí para os maridos, que peso. Imagine, Bunyan está dizendo que você, crente, marido crente, você deveria ser tal que a sua mulher pudesse dizer isso, que Deus não me deu um marido, mas é uma pregação diária para mim, sobre como Cristo trata a igreja, zelando, cuidando, sustentando, e isso de fato é um grande desafio, né? Cristo deu a vida pela sua igreja. Mas a pergunta hoje à noite, né, nós não estamos aqui para falar a princípio, né, com os maridos. Mas a pergunta é: e as mulheres? Elas deveriam ser o quê nessa relação? Uma pregação diária de como a igreja se submete a Cristo. A mulher cristã deveria ser, para o seu marido, uma pregação diária de como a igreja se submete a Jesus Cristo. E aqui em Provérbios 31, aqui no texto de Provérbios 31, nós temos então um modelo de uma mulher temente a Deus, descrita na Escritura, né? Uma verdadeira heroína dentro de sua casa. É uma heroína, né? As mulheres querem ser heroínas hoje, né? Tem aí vários filmes, né, onde a mulher ela pode fazer uma função, né, de heroína, e segundo a Escritura, essa mulher de Provérbios 31, que estamos vendo aí, ela é uma mulher muito forte, né? A mulher é o vaso mais frágil, mas em Deus ela é feita forte para poder cumprir a sua missão, a sua vocação. Deus capacita a mulher de Deus, a mulher temente a Deus, a ser essa heroína dentro da sua casa, dentro do ambiente, então aí da sua casa, né, do seu lar. Então Deus chama as mulheres para isto, né? Tentar
tentar colocar aqui aberto o texto, para a gente passear por ele. Eu vou pedir que vire aqui um pouquinho esse ventilador, senão ele não vai me ajudar aqui. Então, irmãos, a mulher, ela é uma heroína, é uma mulher forte. Nós vamos ver aqui, na medida que a gente vai tratando do texto, que essa mulher virtuosa, ela é uma mulher que de fato batalha, né? Ela é uma mulher batalhadora pelo pão de cada dia. Claro que ela não faz a função do marido, mas dentro do ambiente do lar ela faz isso. Então essa mulher trabalha assim, em prol do suprimento das necessidades de sua família, tanto quanto o marido. Então você vai ver a mulher aqui de Provérbios 31, né? Ela, no caso aqui, ela é a mulher que vai trabalhar na questão da costura, de tecer tecidos, né? E ela também planta uma vinha, ela adquire uma propriedade, ela coordena as suas servas dentro da sua casa. Por exemplo, aí no verso 17 você vê: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Não é uma mulher forte. A mulher é o vaso mais frágil. Mas ela é descrita aqui como uma mulher que acorda cedo, dorme tarde, dedicada, trabalhadora. Ela é uma mulher forte, ela percebe que o seu ganho é bom. E ela é uma mulher também que ela além dela suprir necessidades dentro da sua casa, ela ainda ajuda o necessitado. Aí você pode dizer: pastor, então quer dizer que se a gente ler aqui Provérbios 31, era bom demais, né? Para esse homem, ele não tem que fazer nada. A mulher é que planta a vinha, é quem busca lã e linho, é como um navio mercante. Não, irmãos, o contexto, se você ler o contexto de Provérbios como um todo, você vai perceber que os homens tinham as funções também ali, na plantação, na criação de animais. Também nós vamos ver nas funções de liderança, a porta da cidade. Nós vamos ver isso também mais na frente. Então, a mulher, ela cumpre funções aqui muito importantes dentro do ambiente em que Deus lhe colocou, e isso é algo que devemos notar, certo? Então, aqui temos um padrão de feminilidade, um padrão de mulher, certo? Então, é mais ou menos aqui, esse poema, esse louvor da mulher, mais ou menos assim, como se Deus tivesse assim: essa é a mulher, é um padrão ideal de mulher. E se você perceber também no contexto aí do livro de Provérbios, certo? Então você vai perceber que essa seção aí de Provérbios são conselhos. Veja aí Provérbios 31 no verso 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, o que é Provérbios 31? É o rei, as palavras do rei, mas quem foi que disse para o rei essas palavras? Sua mãe. Então, o que é Provérbios 31, de 10 a 31? São orientações. Essa aqui, você quer casar, né? Você quer encontrar uma mulher para casar, está aqui uma diretriz, está aqui um norte. Então, isso de orientar os filhos para o casamento, isso é bíblico. E os povos antigos faziam isso. Porque não é uma palestra sobre casamento, né? Assim, embora não tem como não falar das mulheres sem falar também dessa vocação de esposa, né? Que a mulher virtuosa é uma esposa. Mas perceba que está sendo descrito essa mulher para um rei. Você vai casar, perceba essas características aqui. Essa é uma mulher temente a Deus. É uma mulher bênção para o seu marido, para o seu esposo. Então, Provérbios 31 é isso. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, é um padrão muito elevado. E aí as irmãs podem dizer assim: poxa, pastor, mas é difícil, né? Como eu já disse, também é difícil ser um homem segundo o modelo bíblico que é Cristo. Mas é um padrão para nos nortear. E também é um padrão para nos mostrar que a noiva perfeita é a igreja. Certo?
A mulher, quando você lê a Escritura, por uma visão de uma teologia bíblica, então você vai perceber que o cumprimento perfeito, né, do homem perfeito, o cumprimento é Jesus Cristo. E a mulher perfeita vai ser quando Cristo voltar. A descrição da igreja é sem ruga, sem mácula, vestida com vestes brancas, perfeita, uma noiva perfeita. Então, esta noiva perfeita, em certo sentido, ela se cumpre apenas, né, na igreja, de modo absoluto. Mas não deixa de ser um padrão. Então, e aí, pastor, essa mulher, ela existiu? Essa mulher virtuosa, ela é uma mulher real ou ela é um tipo? Geralmente, a teologia reformada, ela procura fazer uma interpretação bem literal da Bíblia, quando não houver nada que aponte para uma interpretação figurada. Então, em geral, assim, há uma tendência, da nossa perspectiva, de ler isso e pensar que é uma mulher, está descrevendo uma mulher que existiu, talvez Ruth ou outra mulher. Mas, irmãos, também a partir dessas mulheres que foram mulheres tementes a Deus, nós podemos olhar para esse padrão maior, que é a igreja de Cristo, certo? Então, vamos passear aí um pouco sobre o texto, certo? Vamos analisar aí, conversar sobre o texto e tentar aplicar a nossa vida às mulheres, e nós como igreja também devemos ser essa mulher virtuosa, como povo de Deus, somos a noiva de Cristo, certo? Então, o texto começa fazendo uma pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica, ela pressupõe uma resposta que não precisa você responder, mas todo mundo sabe a resposta. Então, quando o verso 10 diz o seguinte: mulher virtuosa, Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem achará? Na língua ali, no hebraico, a ideia da pergunta retórica é ninguém. Ou seja, não está na capacidade do homem achar essa mulher. Ela é como um tesouro. Veja a descrição da mulher virtuosa: o seu valor excede de finas joias. Não é essa mulher virtuosa descrita aqui, essa mulher temente a Deus, não está falando de qualquer mulher. Mulheres tem muitas aí. Ele está falando mulher virtuosa. Esta mulher que vai ser descrita aqui. Quem achará? Então, hoje nós vemos aí a crise moral, né, a crise na família, a crise que abala, né, a sociedade. E nós vemos essa crise na área sexual, na área de relacionamentos, e há uma grande dificuldade, as pessoas têm medo de casar, não há confiança entre homens e mulheres, e as pessoas estão receosas de entrar em relacionamentos, e às vezes as pessoas elas acham que isso é um problema dos nossos dias. Não, hoje pode ser que esteja pior. Mas, irmãos, essa mulher virtuosa, né, ela sempre foi um tesouro escondido, né, que só pela graça de Deus alguém encontra este padrão. Então, sempre foi difícil encontrar um bom casamento, e sempre foi uma bênção e um favor de Deus para quem encontra uma mulher virtuosa, certo? Então, essa mulher aqui é um recurso escasso, não está realmente assim. As pessoas querem, às vezes ficam reclamando, quer que seja fácil, né? Se fosse fácil, não seria um recurso escasso, como é dito aí, uma mulher virtuosa. Então, um homem sábio, um rei, está sendo orientado aí a procurar esse tipo de mulher. E um homem deve procurar esse tipo de mulher em Deus, certo? O homem deve procurar esse tipo de mulher no Senhor, certo? Tem um caso na Bíblia, certo? Um caso na Bíblia de uma noiva que foi encontrada. Vocês lembram lá no Antigo Testamento? O Abraão não queria que o filho dele, Isaque, casasse com qualquer mulher.
e com uma mulher que não fosse do pacto, da aliança, uma mulher pagã lá de Canaã. E ele fez o seu servo jurar que iria buscar esposa para Isaac. E a Bíblia diz, né, que Rebeca era uma mulher belíssima, de formosa aparência, mas o critério de escolha não foi a aparência dela, não. O servo de Abraão, ele orou ao Senhor. Ele fez um voto lá diante de Abraão, né, de que iria fazer o prometido, e ele orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso para com o meu senhor. Ele orou, tinha várias jovens ali, ele orou, para que a jovem que eu disser, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Não era coisa simples não, a tarefa. Ela ia dizer: você vai beber, cadê os camelos? Vão beber, camelo bebe água. E aí ele ora: Senhor, que a mulher que fizer isso, né, veja que é uma mulher serva, forte, virtuosa. Aí ele diz: a mulher que fizer isso, sabei assim, né, seja esta que escolheste. Saberei assim que foste bondoso para com o meu Senhor. E aí ela disse: beba meu Senhor. Veja a resposta da mulher, quando encontrou o servo. Beba meu Senhor, disse ela. Tirou rapidamente o cântaro do ombro e o serviu. E depois que lhe deu beber, disse: tirarei água e também para os seus camelos, até saciá-los. Então, a beleza de Rebeca estava nas suas boas obras. Era uma mulher serva. A humildade dessas mulheres, irmãos, a humildade dela estar ali naquele sol quente ali carregando aquela água, e viu um desconhecido, mas que estava viajando. Os animais estavam com sede, o homem era um estrangeiro, então ela foi hospitaleira. Então eram mulheres de espírito manso e tranquilo diante de Deus, verdadeiras servas por amor de Deus, aquelas mulheres do passado. E que Pedro diz que elas se adornavam, essas santas mulheres, elas se adornavam assim, esperando em Deus, sujeitas aos maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. E Pedro diz às mulheres do Novo Testamento: da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Irmãos, esse tipo de mulher é obra da graça, ela não vai surgir do nada, não. Essa mulher temente a Deus, essa mulher bíblica, é uma obra do Senhor. E se você encontrar uma mulher desse tipo, também é uma obra da providência de Deus, para com o seu marido. Essa mulher serva, essa mulher humilde, essa mulher trabalhadora, diligente, zelosa. Então, há uma ação de Deus, uma providência de Deus agindo, e o homem, de fato, para que ele encontre esta boa esposa, ele deve, então, procurar no Senhor, certo? Isso é muito importante, ok? Provérbios 18, 22 diz o seguinte: Provérbios 18, 22 diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aquele que encontra uma esposa, Provérbios 18, 22, acha o bem e alcança benevolência do Senhor. Provérbios 19, 14 diz: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Do Senhor vem a esposa prudente. Você pode até ter uma herança rica, você pode até nascer em berço de ouro, ter a oportunidade de ter uma boa herança, mas uma mulher, né, uma esposa prudente, Deus é quem dá. Claro que também a herança, Deus também é quem permite você alcançar isso, né? Mas o meio que isso chega a você é por meio dos pais. E a mulher, essa mulher prudente, é só Deus mesmo. Então, aí nós entendemos a pergunta de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará?
Ninguém, por natureza ninguém. Se Deus não lhe conceder essa graça, se Deus não lhe abençoar, aí depois você pesquisa lá em Provérbios o que é o contrário da mulher virtuosa na vida do homem. O problema que é, o sofrimento que é, a mulher que é tola, segundo Provérbios, que você vai depois pesquisar e poder entender aí mais ou menos como é isso, Ok, irmãos, então, essa mulher, é uma bênção. E perceba que, veja o verso 11, Provérbios 31, 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. As pessoas, como eu disse, há uma crise na sociedade e as pessoas não estão mais confiando. E o discurso da sociedade é: não confie não em mulher, viu? Confie não, caso não que você vai ser traído. Mulher, não confie em homem não. E até que isso, em certo sentido, é bíblico. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, Ou seja, a nossa confiança última tem que estar só em Deus. De fato, se nós descansarmos o nosso coração no homem, isso é perigoso, segundo a Bíblia. Mas, irmãos, perceba que Deus diz isso para nós, Tem esse alerta na Bíblia. E quando Deus criou a humanidade, homem e mulher, Ele chamou a humanidade de homem, Adão, lá no Gênesis. Então, homem e mulher são a humanidade, são o homem. A criatura homem, a criação homem, é constituída dessas duas partes, homem e mulher. Então, quando a Bíblia diz assim: maldito homem que confia no homem, não é só homem não, é mulher também. Maldito homem que confia em mulher. O homem ali é homem, a humanidade, não é só homem não. Então, tenha cuidado. Agora, como é que a Bíblia está dizendo agora que o coração do seu marido confia nela? Então, veja a preciosidade dessa mulher. No contexto da Bíblia, onde a Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem, mas essa mulher virtuosa, essa mulher temente a Deus, o coração do seu marido confia nela. Isso é uma grande bênção para ele, Ele está tranquilo, ele não tem o que temer, ele confia, ele pode confiar. Então, é como se fosse uma exceção, Claro que, irmãos, pelo contexto de toda a Escritura, nossa confiança última tem que estar só no Senhor. Mas esta mulher é uma mulher que é sim uma bênção, ela é confiável. Não haverá falta de ganho, porque no verso 12, veja o que ela faz. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, ele pode confiar, porque essa mulher, ela de fato, ela pensa no seu marido, ela é altruísta, ela ama de fato. Ela quer o bem do seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Certo? Então, ela é uma verdadeira bênção em todos os sentidos. E o texto vai descrever isso. O trabalho dessa mulher dentro de casa, cuidando da sua casa, cuidando da administração do seu lar, sendo uma bênção na sociedade no sentido do cuidado com os necessitados. Então, irmãos, essa mulher, ela não pode ser encontrada por natureza, é uma graça. E a mesma coisa, nós sabemos que a igreja também, Cristo é quem nos santifica, que veio nos resgatar, para que nós possamos ser como esta mulher virtuosa. A igreja também é chamada a ser, como noiva de Cristo, submissa ao seu esposo, diligente, zelosa, operosa, cheia de frutos. Então, uma mulher virtuosa, assim como uma igreja piedosa é um dom de Deus. A piedade, a virtude genuína é um dom de Deus. E isso é valioso, Isso é um tesouro que Deus concede, a nós nessa terra. Então, irmãos, nós vemos, deixa eu avançar aqui,
Então vamos ver aí, vamos caminhar sobre o texto aí. Então essa mulher, em primeiro lugar aí, né, ela é bênção para o seu marido. Dentro, ela é, como eu falei, volto a enfatizar, ela é uma heroína dentro da sua casa. Porque segundo o Gênesis, Deus criou o homem orientado para o trabalho e a mulher para ser-lhe auxiliadora idônea. Né, Douglas Wilson, no seu livro Reformando o Casamento, ele fala muito bem sobre isso. Né? A mulher é direcionada, o homem é direcionado para o trabalho, desde o Gênesis, antes da queda, isso não mudou depois da queda, e a mulher foi criada por Deus para lhe ser a auxiliadora. Né? Então, ela é bênção nesse sentido para o seu marido. A mulher virtuosa, aí ela se comporta de maneira exemplar. Então, cada um na sua esfera, cada um na sua vocação, e ela é bênção para o seu marido. Então, seu marido pode ter paz, ela lhe faz bem e não mal, não é uma mulher rixosa, certo? Ela vai fazer o que é melhor para o seu marido, assim como a verdadeira igreja de Cristo, é submissa a Cristo, né? Ela vai, de fato, servir ao Senhor de coração, certo? Vai ser fiel a Cristo. Mas aqui essa mulher, né, que é um tipo também da igreja de Cristo, veja que no verso 13, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é uma bênção e o seu conhecimento é prático. E o trabalho que vai ser descrito aí, esse linho era um tipo de vegetal lá que eles faziam tecidos. Era colocado para secar, e isso era tecido, o linho. Né? E ela fazia isso com as próprias mãos. E roupa, irmãos, é coisa. Hoje tem a indústria, barateou, mas assim, pelo menos barateou, pelo menos assim, é acessível, né? Mas roupa aqui na antiguidade é algo caríssimo, é algo valioso. Então, essa mulher, ela busca lã e linho e ela trabalha com as próprias mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Então, ela é uma mulher empreendedora nesse sentido. Ela de noite se levanta, ainda de noite já se levanta, ou seja, é uma mulher que acorda cedo, né? Ela dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas, ou seja, essa mulher aqui retratada é uma mulher que tem uma boa condição, ela tem servas, né? Como um pastor amigo estava pregando nesse texto, hoje você talvez não tenha, né, e não existe, né, essa ideia de servidão hoje, mas quando você coloca a roupa lá na máquina de lavar, aquilo ali você clica lá, lave, né? Você manda a máquina lavar para você. É como se fosse uma serva, né? Você vai lá, né? Então, essa mulher, ela administra essas coisas. Né? Mesmo que não seja ela que está ali diretamente fazendo, mas ela está ali supervisionando as coisas, né? Então, essa mulher faz isto. Ela dá tarefa às suas servas, examina a propriedade, adquire e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, tudo isso, irmãos, tudo é trabalhoso e exige conhecimento. Exige conhecimento. Ser um navio mercante, produzir a lã, o linho. Quando diz aí o texto que ela examina a propriedade, é uma coisa analisada. Ela vai lá na propriedade, olha de um lado, olha de outro. Será que essa terra aqui é boa mesmo para plantar uma vinha? Ela analisa ali, aí compra a terra, ela adquire essa terra que ela examinou, ela adquire com o dinheiro do seu próprio trabalho, o texto diz aí, e ela planta uma vinha, que é algo que exige muito trabalho e conhecimento. Então, a mulher segundo a filosofia, a mulher lá grega, né, a mulher da antiguidade clássica, e o conhecimento valorizado ali era muitas vezes um conhecimento abstrato, como é hoje. A nossa cultura, muitas vezes, ela há às vezes uma contradição nisso, mas às vezes se valoriza, às vezes não se valoriza, né, o conhecimento
abstrato. E muitas mulheres estão procurando hoje esse conhecimento mais abstrato. Mas essa mulher aqui, veja que ela é uma mulher prática, ela tem um conhecimento prático. E é altamente, e veja que o texto elogia essa mulher, e isso é altamente valorizado aqui. Ela é uma bênção para o seu marido, para a sociedade, ali onde Deus a colocou. Esse conhecimento dela é muito, muito valioso, né? Ela adquire uma vinha, planta, 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, é algo que exige força. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, né? Mas em Deus, essa mulher temente a Deus, ela é uma mulher, de fato, que vai ser uma mulher altamente esforçada, diligente, zelosa, produtiva, né? Bênção para a sua família, para os seus filhos, certo? Então, a mulher muito trabalhadora, a mulher aí descrita, ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Veja o verso 27 aí. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ah, porque eu sou mulher, então o homem que tem que se virar. Deus deu a ele. Não, a mulher virtuosa, ela não vai pensar dessa maneira. E ao mesmo tempo, ela não vai também querer tomar o lugar que é do marido, de ser o provedor. Cada um vai trabalhar dentro da sua esfera. Então, não é uma mulher ociosa. Mesmo que o marido vá lá, cuida do gado, também trabalha externamente, né? É mulher que não come o pão da preguiça, não fica esperando. Hoje, irmãos, nossa cultura, ela é diferente, não é porque assim, você quer as coisas, quer uma roupa, você não precisa ir lá fazer, né? Você vai no supermercado, compra tem gente aí que já compra tudo pronto, só coloca no micro-ondas, né? As coisas. Então, essa mulher virtuosa aqui, não, é uma mulher dedicada, certo? Ela é uma mulher que usa os seus dons, as suas vocações, para ser uma boa esposa, uma mulher serva de Deus, né? Então, Deus tem uma vocação para cada um de nós. E quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, Deus abençoa, Deus nos capacita. Então você, mulher de Deus, você tem uma vocação de esposa, de mãe, então você pode esperar a capacitação de Deus, a bênção de Deus. Você pode esperar e orar a Deus que lhe dê sucesso na sua vocação, né? Porque você está fazendo isso para Ele, em obediência a Ele. Então essa mulher não é como muita gente acha que o cristianismo prega, uma mulher que não pode trabalhar, que não pode fazer nada, né? Não é isso que a Bíblia está mostrando para nós, mas é uma mulher que encontra prazer no seu trabalho. Não é uma mulher fútil, mas é uma mulher dedicada ao seu trabalho, que está dentro dos limites do seu lar. Não é uma mulher apenas, você percebe, que trabalha só para ter mais para ela mesma, para o egoísmo, para ter mais tempo para ela mesma. E de alguma maneira, irmãos, também aplicando a nós como igreja, também devemos lembrar disso também como igreja, né? Sermos um povo fiel a Deus, um povo diligente, né? Muitas vezes a gente se limita, né? A gente trabalhar para o Senhor, para que nós possamos ser bênção, para que isso venha, a bênção de Deus venha alcançar outras pessoas fora, né? O Evangelho seja anunciado, as pessoas sejam alimentadas espiritualmente. Então, não querer só que nós estejamos recebendo esse alimento espiritual, as bênçãos espirituais, mas Deus nos enriquece como igreja para que nós sejamos bênção para as pessoas ao nosso redor, sejamos ricos em boas obras. Então é isso que acontece. A verdadeira igreja também tem que trabalhar para Cristo voluntariamente, por amor, certo? Deus opera isso em nosso coração. Então nós não podemos comer o pão da preguiça. Então,
como igreja de Cristo, nós temos que ler a Escritura, meditar, orar, não é só passivo, ser passivo. Muita gente acha, porque a gente enfatiza que na igreja reformada tem a vocação, quem prega é o ministro da palavra. Muita gente acha, então, é só o pastor que fala na igreja, então pronto, então não vou fazer mais nada não. Não, irmãos, você deve orar, você deve se preparar para o dia do Senhor, meditar no que está sendo pregado, trabalhar em cima disso, ou seja, não comer o pão da preguiça. Muitas vezes nós comemos o pão da preguiça, espiritualmente, a gente quer tudo, a pessoa não quer perder tempo lendo um bom livro cristão, ouvindo uma palestra como essa, não quer, as pessoas querem as coisas fáceis. A igreja, às vezes, está com uma mulher que não é virtuosa, uma mulher mal acostumada. E nós precisamos nos despertar para isso. Então, esse padrão de mulher virtuosa é um padrão de uma mulher, né, diligente, trabalhadora, e nós, como igreja, também. Jesus disse: trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Então, é um dom a vida eterna, o pão. O alimento espiritual é Cristo quem dá. Mas ele diz: trabalhe. Aí, pastor, é por obras? Então não. Você trabalha, mas Deus lhe dá o pão pela graça que ele coloca o pão na sua mesa. Então essas coisas não são contraditórias. Certo? Então a mulher de Deus, ela é uma mulher temente a Deus, ela não é uma mulher que tem medo de trabalhar, de produzir, de ser bênção. Não é uma mulher ociosa. Certo? Não é uma mulher, porque eu não posso fazer o que o homem tudo que o homem faz, então não pode, quer dizer que eu não posso fazer nada, não. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, essa mulher, irmãos, ela providencia muita coisa para dentro de casa aí, certo? Você vê a roupa, né? Ela compra uma vinha, né? Muita coisa aí essa mulher produz, ok? Mas essa mulher, ela é tão abençoada que essa produção dela, ela também alcança outros, a partir do verso 20. Abre a mão ao aflito, ainda estende ao necessitado. Então, é uma mulher que a sua prosperidade, a sua riqueza transborda. E ela é uma mulher piedosa, caridosa, né? Ela tem misericórdia das pessoas realmente necessitadas. É uma mulher, no verso 21, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não é uma mulher que fica com medo, fica esperando dentro de casa com medo, não. Ela não tem medo, porque ela é uma mulher diligente. Quando chegar o inverno, está todo mundo dentro de casa vestido. Todos andam vestidos, e de lã escarlate, que é uma roupa ainda, né, mais trabalhada ali, mais bela. Verso 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. A cama dela está bem coberta, bem macia, com cobertas, que ela mesma fez, dá trabalho, né? Mulher forte, trabalhadora. Então, irmãos, essa mulher, ela tem essas características. O seu marido, no verso 23, é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Então, esse trabalho de auxiliadora, essa paz que essa mulher dá ao seu marido, essa tranquilidade com relação ao lar, permite que o seu marido, na vida pública, esteja entre os grandes. Ele pode exercer a sua vocação de homem, externamente. O seu marido é estimado entre os juízes. Quando ele aparece lá, ele aparece bem vestido, porque a mulher, como já vimos aí, né, a mulher é uma exímia, né, e no caso, tecelã, costureira. Então, é uma mulher, o seu marido é honrado, porque como nós vamos ver, as virtudes dessa mulher repercutem e são louvadas lá nas portas da cidade. Chega a notícia do que ela faz lá dentro de casa, chega a notícia. E quando o marido dela se apresenta
publicamente, ele é honrado na porta da cidade. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, verso 24, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Essa mulher, irmãos, ela se ri do futuro. Ela não tem medo, não é uma mulher medrosa, não. Essa mulher virtuosa, certo? É dito aí, ela não tem preocupações. Porque ela é diligente, ela é zelosa, ela trabalha de modo providente, ela providencia. Ela não espera o inverno chegar para começar. Não é como aquela história da cigarra e da formiga, né? Então nós, como cultura, de modo geral, a gente, né, e a igreja muitas vezes, e nós como aqui aplicando mais de modo geral, muitas vezes a gente fica, estou com medo, não faz nada, né? Então não é esse padrão que nós vemos na mulher virtuosa, e não é esse padrão que Deus espera de nós como igreja, como povo de Deus. Temos que ser um povo sábio, não é ficar com medo, não. Confiar em Deus, ser diligente, e não precisa temer. Quando chegar o inverno, vamos estar vestidos. Então não precisa ter medo, né, da eternidade, se morrer. Se morrer, se você está com Cristo, você foi diligente, cuidou da sua vida espiritual, buscou alimento espiritual, creu em Jesus, foi regenerado, você vai estar vestido, você não vai ser achado nu, você não vai ser pego de surpresa. Certo? Então, essa mulher, ela é descrita assim. Veja o verso 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. A lei de Deus no seu coração, a instrução da bondade, ela é sábia, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, ela não receia a neve, certo? Ela sorri diante do futuro, não teme os tempos maus, mas teme apenas ao Senhor para servi-lo. Então, a beleza dessa mulher está no seu coração temente a Deus. É uma mulher firme diante das adversidades. E assim, irmãos, temos que ser nós como igreja também, aplicando às irmãs e aplicando a nós como igreja, como povo de Deus. Não é um povo medroso, não. A verdadeira igreja está abrigada debaixo das vestes da justiça de Cristo. Estamos seguros, né? Estamos seguros em Cristo Jesus. Mas o final aí, né, e a conclusão de tudo isso é do verso 28 ao 31. Então eu vou caminhar para a conclusão, para a gente também, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, os irmãos também poderem participar. Então, finalmente, diante de tudo isso que vimos, desta mulher temente a Deus virtuosa, no verso 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, o louvor dessa mulher vem de onde? Começa onde? Dentro de casa, que é onde é a esfera de trabalho dela especialmente. Então, essa é a vocação dela, é onde ela está plantada, e os filhos lhe chamam ditosa, bem-aventurada, feliz, percebem, né, a sua felicidade, a sua bem-aventurança. Ela está onde Deus quer que ela esteja, essa mulher virtuosa. Ela é abençoada, ela é capacitada por Deus a cumprir sua função, sua vocação. O que ela faz é bênção, glorifica a Deus. Seu marido a louva, né, dizendo: muitas mulheres aí são virtuosas, mas tu sobrepuja a todas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, irmãos, hoje as mulheres procuram, abandonam os seus lares, foram ensinadas, né, pelo feminismo a isso, abandonar os seus lares,
e a procurar o louvor nas portas da cidade, na sociedade. A mulher não está contente, ela acha que está sendo oprimida. Se ela for esposa, mãe, se ela ficar dentro de casa, se o trabalho dela estiver dentro da esfera onde Deus a colocou para administrar ali a sua vida, a sua vocação, o seu trabalho. Então, as mulheres, foi feita uma lavagem cerebral na mente das mulheres, para que elas entendam então que elas devem ser iguais aos homens e disputar os mesmos espaços. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que a mulher abandona, quando ela faz isso, aquela vocação onde Deus a colocou e que Deus a abençoou nessa sagrada vocação da maternidade, de esposa. É uma função sagrada, abençoada, bem-aventurada. A mulher está servindo a Deus, à sociedade. Ela é uma bênção quando ela cumpre o seu chamado que Deus lhe deu. Então, o marido a louva, né? O marido a louva. É dito aí, né, que enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que teme ao Senhor será louvada. No verso 31 diz: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, começa com os filhos, o marido, mas a notícia dessas virtudes chega lá na porta da cidade, se torna público. Mas não é que ela vai procurar a vocação pública para ser elogiada em primeira instância, não, em primeiro lugar, não. Não é isso que vemos aqui. Primeiro, ela vai assumir a sua feminilidade. Ela vai aceitar, né, aquilo que Deus lhe deu de modo especial. Os seus talentos, os seus dons, né, aquilo que Deus lhe capacita especialmente a ser e fazer, mas isso chega lá no público. Então, irmãos, infelizmente, né, nós vivemos num tempo em que tudo isso aqui foi abandonado e nós estamos sofrendo como sociedade, os filhos estão sofrendo. Né, a sociedade, de modo geral, está sofrendo, estamos divididos, as famílias, né? Então, a situação é crítica, mas nós cremos sim que Deus tem um propósito para a família, para o casamento, para homens, para mulheres. Então, se você tem, né, uma esposa, então procure, como o Bunyan nos alertou, procure, com a ajuda de Deus, né, cumprir o seu papel de marido, ser uma pregação de Cristo na sua casa. Você, mulher, procure ser uma pregação do que é a igreja no seu lar. Aqueles que ainda não casaram, né, mas têm vocação para casar, estão procurando. Então, entenda isso, é Deus que vai preparar essas coisas. Você deve procurar no Senhor. É uma graça, é um dom de Deus. Essa vocação também do casamento é uma bênção. Você não é só a solteirice um meio de buscar ser santo, mas também dentro do casamento é possível, e também é um local onde é oportunizado para nós também buscar viver de modo santo. Então, esse é um padrão, né, bíblico. Então, nesse período em que as mulheres, né, o Dia das Mulheres é lembrado, né, na verdade, os irmãos já sabem, né, que eu não sou muito de dia, que eu não sou muito de calendário, mas a sociedade lembra, né, gosta de datas, nossa igreja também tem as suas datas aí, mas eu creio que sempre nós devemos render graças, né? Mas, enfim, como nesse tempo existem aí essas homenagens, né, às mulheres, essa lembrança, né? Então você que é mulher de Deus, lembre disso, do que a Bíblia diz, né? Do que Deus já preparou aqui, o que já está registrado, né, desta palavra, né? Possamos lembrar disso, irmãos, e valorizar estas coisas,
e buscar a orientação de Deus, né? As nossas filhas, as crianças, né, estão sendo influenciadas, né? Na escola e nas escolas são livros feministas, estão sendo dados para as nossas filhas ler. Na televisão só é notícia e programação que vai pelo caminho do empoderamento, né, feminino, segundo ao feminismo. Então, irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, né, nós precisamos voltar à Bíblia, né, voltar ao padrão de Deus. Agora, só é possível isso pela graça de Deus. Isso exige arrependimento, coração humilde, contrito. Então você, mulher, você é filha de Eva, né? Você é filha do seu tempo também. Você tem a influência. O feminismo está aí, você cresceu em meio a tudo isso aí. Então você precisa se humilhar diante da palavra de Deus, diante de Cristo, e buscar em Deus o sentido para a sua vida, que não está no feminismo, que não está, a razão da sua vida não está nas mentiras que a sociedade está pregando para as mulheres. Está em Deus, está em Cristo, né? Então tudo isso que essa mulher faz, isso vai repercutir no tempo e na eternidade, e ela vai ser altamente galardoada por Deus. Então vale a pena servir a Cristo, vale a pena você ser mulher, uma mulher de Deus. Você vai ter fruto. Verso 31, dá-lhe o fruto das suas mãos. Você vai colher fruto. Não se preocupe, confie em Deus, certo? Confie no Senhor. Você não vai ser confundida. Você vai ter fruto sim, em Deus. Então espere no Senhor, submeta a Ele, né? Viva para Deus, né? Construa o reino de Deus, procure o reino de Deus em primeiro lugar, sendo uma mulher de Deus, e Deus é quem vai, né, nos abençoar como seu povo ricamente. Irmãos, eu vou encerrar aqui e não sei se há perguntas, dúvidas, alguma palavra. É uma palestra meio expondo o texto, né, mas fiquem à vontade, de repente levantou alguma pergunta, alguma dúvida daquilo que falamos. Fiquem à vontade aí. O riso de Sara foi um riso meio de incredulidade, né? Então Deus falou ali que ela ia engravidar, e ela era uma mulher estéril, uma mulher de idade. Então, você chegar para uma mulher, sei lá, mais de 60 anos, dizer que ela vai ter um filho, ela vai. E a mulher que nunca teve filho, ela, tipo assim, ela passou a vida toda esperando para ter um filho. Aí agora que ela está velha, chega Deus e diz: ó, tu vai ter um filho, próximo ano. Aí, se fosse você também riria, né? Então, assim, esse riso aqui é tipo assim, é uma zombaria. Ela não tem medo. Esse riso aqui, assim, ela está zombando do perigo aqui, desse perigo, do medo. Ela é uma mulher confiante em Deus. Ela é tão confiante em Deus, no cuidado de Deus, ela é tão providente, que ela não fica lá no jornal todo dia, né? Vendo as notícias do jornal e morrendo de medo todo dia. Ela não dá ouvido a essas notícias más. Vai ter uma era glacial, vai vir uma crise. Não, ela não está preocupada com isso. Porque se vier uma era glacial, ela está todo mundo vestido dentro de casa, ela não está preocupada. Então é uma mulher corajosa, né? Então esse riso aí, a ideia dele é essa, né? Que ela é uma mulher. É como Deus, eu acho que seria mais assim: Deus é o riso de Deus com os ímpios. Deus zomba do ímpio. O ímpio está lá achando que está vencendo, né? Aí Deus está lá no céu, ele se ri, ele zomba. Então eu acho que seria mais ou menos essa ideia aí. Ok? Mais alguma pergunta sobre o texto, sobre aquilo que falamos? Irmãos, diga lá, irmã Erlaine, pode falar. Trabalhar o quê?
Isso, a mulher, ela vai ter que ser virtuosa casando ou não, né? A mulher de Deus, né? Então, a mulher, irmão, segundo a Bíblia, ela, de fato, ela está numa posição de submissão, certo? Enquanto ela é filha, ela não casou, existe um governo dentro da casa dela, que é o pai, certo? E ela tem que ser bênção ali também, ela já vai ser bênção ali. Você não tem que ficar esperando, não, eu vou servir a Deus, eu vou florescer quando as circunstâncias estiverem melhores, assim ou assado. Você tem que lembrar, por exemplo, de José, lá no cárcere, ele se destacou lá, né? Ele foi colocado sobre ele administrar o cárcere, porque ele era virtuoso ali. Então, a mulher, ela tem que, a criança, a jovem, ela tem que estar, como é que ela vai fazer isso? Buscando uma vida espiritual, né? Estudando a Bíblia, orando, sendo uma boa filha, né? Sendo obediente aos pais, né? Aprendendo. Acho que o jovem é uma época de plantação, tem a época de plantar e a época de colher. Então, você que é jovem, você está se preparando para uma vida adulta. Então, você que é jovem, você tem que, em primeiro lugar, porque às vezes o jovem, ele fica assim, ó. O romantismo, o que é que o romantismo fez? O romantismo lhe fez pensar assim: eu quero encontrar alguém que me satisfaça, que eu vou ser feliz. E essa pessoa que está assim pensando de modo egoísta, ela não está pensando assim, não, eu quero ser a pessoa que faça alguém feliz. E isso é uma construção com a ajuda de Deus pela graça. Então, você realmente não tem que esperar casar para poder, depois que tiver casado, pensar em exercitar a virtude, não. Você tem que começar desde cedo. Então, você quando é criança, você quando está colocando a mesa, varrendo, passando pano no chão, ou estudando também, não só coisas domésticas, né, atividades domésticas, mas você está estudando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, faça para Deus, faça de modo piedoso, né? Busque ter uma vida de contato com a Bíblia, uma vida de oração, ou seja, busque servir a Deus, né? Se você tem um trabalho, seja um bom funcionário, né? Se uma mulher que não casou ainda, mas tem uma profissão, né? Se você puder, se você entende que tem vocação para casar, você entende que tem vocação para o casamento, então você vai se preparar de uma maneira que o seu investimento de tempo vai contribuir para isso. Então, às vezes a mulher, ela quer casar, quer ser mãe, mas ela nunca se preparou para ser virtuosa, para ser esposa, para cuidar de uma casa, procura formação só para o mundo, mas não procura uma formação que ela possa, vamos dizer, ela está grávida, ela pode ter a melhor profissão do mundo, ela engravidou, vai ter que ficar dentro de casa um bom tempo. Muitas mulheres se desesperam quando tem que fazer isso, né? Porque não sabe, né? Ou mulheres que a gente ouve notícia, né, de mulheres que não sabem, não sabem cuidar do esposo, né? Não sabe. Então, não é o caso aqui, mas lá em Tito 2 tem uma orientação para as mulheres mais velhas procurarem ensinar as mais novas. Então, se você não tem uma mãe crente, ou se a sua mãe não tem esse preparo, você deve procurar irmãs experientes. Você deve ouvir, né, ler, pesquisar, ouvir irmãos piedosos, procurar se cercar de mulheres santas, piedosas, para você aprender com elas, se cercar de bons exemplos, de boas instruções, certo? Para que você possa desenvolver e querer isso, né? Querer. Então, a gente vê aqui, seria bom a mulher que tiver, as mulheres, né? A gente vê, segundo a Bíblia, já que a atividade dela, não é que a mulher não tem que ser inteligente, estudar, ler livros, é bom, isso é necessário, mas assim, você vê que há uma ênfase aqui no caso da mulher de Provérbios 31, no conhecimento prático, né? A mulher que sabe fazer as coisas. Então isso é importante, a gente valorizar esse tipo de conhecimento, né, que está sendo perdido. Então a gente tem que, a mulher virtuosa. Então geralmente as mulheres
as mulheres que estão buscando resgatar a feminilidade, né? Então elas ficam trocando receita, né? Aprenda a fazer as coisas. Então isso é importante, porque muita mulher só está sendo preparada para ser profissional. Eu já vi algum pastor dizendo o seguinte, que essa formação que forma a mulher só para ser profissional fora, você pai que está criando a sua filha só para ser uma profissional, você está preparando a sua filha para o divórcio. Porque geralmente a gente diz assim, não, a mulher tem que ter uma profissão mesmo, porque ela vai depender do marido e depois se não der certo. Ou seja, o que é que está dizendo inconscientemente? Eu estou preparando minha filha para se divorciar. Porque na hora que ela se divorciar, ela vai ter dinheiro, vai ter uma profissão que dá dinheiro. Ou seja, aí você só prepara o seu filho para isso, a sua filha para isso. Você não prepara a sua filha para cuidar de casa. Ela pode ter a melhor profissão do mundo, ela vai ter que passar um pano no chão, ela vai ter que fazer uma comida, ela vai ter que cuidar do marido. Senão, assim, o seu marido não vai poder desenvolver as suas vocações e vai ser envergonhado, né? Vai passar vergonha, né? Então, assim, é importante que a mulher jovem se prepare, né? Acho que são algumas dicas aí para isso, né? Não sei se respondeu tudo. Mais alguma pergunta, irmãos? O tempo já passou. Acho que é melhor eu tenho que liberar vocês até 7h30, já são 7h25 aqui. Então eu vou orar, e aí Deus abençoe, né, as irmãs, e isso venha, né, venhamos meditar na palavra, nisso que ouvimos, que isso venha ter fruto nos nossos corações, ok? Vamos orar então. Senhor, eis-nos aqui diante desse texto explicado, dessa palestra. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, pecadores, estamos tão distantes do padrão bíblico. Nossa sociedade, ó Deus, está tão distante do ideal, abraçou outras ideologias. Por isso, ó Pai, tem misericórdia das nossas filhas, das mulheres, das esposas, das mães. Quebranta, ó Deus, os corações. Vem com teu Espírito iluminando, transformando, ó Deus, as nossas irmãs, santificando os seus corações. Libertando, ó Deus, dessa escravidão, das ilusões do mundo, da mentira deste mundo, que tem tirado as nossas mulheres do seu papel, daquilo para o qual Deus as criou, para te glorificarem, ó Deus, como mulheres, esposas e mães. Ó Deus, tem compaixão, ó Pai, que seja o Senhor mesmo a falar, a transformar os corações, e que o Senhor seja exaltado nesta obra, e que tenhamos mulheres santas em nossos dias, de espírito tranquilo, submissas ao Senhor em primeiro lugar, mas também, ó Deus, aqueles que o Senhor tem colocado como autoridade sobre as suas vidas, esposos, pais, e que venham confiar em Ti, esperar somente no Senhor, e serem mulheres firmes, seguras, confiantes no Teu cuidado, e que o Senhor venha suprir as necessidades, ó Pai, das Tuas servas, que elas venham colher frutos desse serviço a Ti, especialmente frutos na eternidade. Dá-nos a Tua bênção, nos dá uma noite de paz, perdoa os nossos pecados, nos abençoa, ó Deus, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu encerro aqui, o tempo já de fato acabou, tem um toque de recolher, então eu tenho que encerrar aqui o trabalho. Então vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Lembrando que domingo, escola bíblica pela manhã, o culto às 5 horas e será a ceia, né? Então estejamos prontos para participar. Então boa noite, irmãos. Vou encerrar aqui também o vídeo.